mundo em que vivemos, as pessoas não querem ser contrariadas, seja na relação de consumo, seja com relação à própria democracia, ou seja, nas relações políticas, seja nas relações com as artes. As mídias sociais produziram ainda mais, acentuaram ainda mais esse fenômeno. Então, quem se atreve aqui a tomar uma postura minimamente crítica, sobretudo com relação a figuras que são cultuadas, corre o sério risco de atrair o que chamamos de haters, né? Inúmeros desses haters para todos os lados. Isso porque as pessoas vêm perdendo a capacidade de assimilar golpes. A sociedade vem se infantilizando. É uma tese que muitos pensadores defendem e eu posso dizer que corroboro essa tese. Ou seja, as pessoas têm perdido a capacidade de compreender a crítica como uma oportunidade de melhoria. Ao invés disso, elas veem todas as espécies de críticas como se fossem críticas destrutivas. Como esse é o papel da filosofia, né? E como esse é o papel da filosofia, eu resolvi fazer algo que eu não costumo, mas trazer para cá um filme com o qual eu pretendo ter uma postura crítica e negativa. Mas peço que antes de você dar o seu dislike e me xingar nos comentários, eu convido você particularmente a tentar fazer um esforço, um exercício de escutar a argumentação até o final. Assistir esse vídeo até o final, ver o que eu tenho a ponderar. E se após o final você continuar achando que minha crítica é injusta, tudo bem. Nada mais justo que o dislike e você vir aqui nos comentários e criticar algo que particularmente eu não tenho nenhuma posição contrária a isso. Né? Acho que me fortalece, né? Críticas me fortalecem. E sugiro, então, apenas que você escute até o final, para que você não faça uma crítica desconexa em relação ao que foi ponderado aqui. E hoje eu vou praticamente aqui falar sobre um filme do Quentin Tarantino, esse diretor que é tão cultuado, né, nessa obra Era Uma Vez em Hollywood. Bom, eu confesso que pensei muito se iria trazer ou não esse filme para o canal, para ser feita uma análise filosófica dele, basicamente porque tenho tentado usar como critério para filmes a ideia de que sejam filmes que particularmente me instiguem, me tragam uma densidade filosófica grande e que com isso eu atraia para o canal pessoas que tenham mais ou menos um pensamento similar, né, digamos, nessa vontade, desse desafio intelectual. Né? Mas o filme Era Uma Vez em Hollywood, por uma série de motivos, vai, digamos, furar esse critério, vai ser aí uma exceção, e ocorre o sério risco, obviamente, de atrair aí, eventualmente pessoas que têm cultuam o Quentin Tarantino como um grande diretor, e aí, naturalmente, quando se depara com uma visão crítica, a tendência é que as pessoas não gostem. Né? E veja, a primeira coisa que eu quero ponderar já para começar a respeito do Quentin Tarantino é que eu particularmente gosto de alguns dos filmes deles, né? Sobretudo os 3 primeiros filmes do Quentin Tarantino. Então, primeira coisa que eu preciso dizer sobre Tarantino, né? Sua filmografia em particular, esse filme Era Uma Vez em Hollywood, né? Que existem sim ótimos elementos no trabalho de Quentin Tarantino. Não significa dizer, por outro lado, que ele não possa ser criticado, tá? Então ele já possui uma lista grande de filmes cultuados, e, particularmente, como eu disse, os 3 primeiros filmes eu tenho bem menos críticas, são filmes que eu gosto, em particular a estreia dele, né, Os Cães de Aluguel, um filme que eu gosto muito. E o próprio filme em questão, Era Uma Vez em Hollywood, eu diria que seria um filme muito bom, não fosse o desfecho dele. É algo que me trouxe aí, inclusive me motivou até a falar do filme justamente por esse desfecho. Que é justamente a parte que eu mais tenho carga crítica em relação ao filme foi justamente a que mais me impeliu a produzir aqui uma crítica, uma análise filosófica do filme, né? Paradoxalmente, vamos dizer. Então, de forma que você que, por exemplo, está me escutando e que cultua esse diretor, né, considera tudo que ele fez aí brilhante, genial, sem nenhuma crítica, não se ofenda,
não acredite que eu estou aqui produzindo uma crítica destrutiva. De forma alguma, eu compactuo com muitas das posições favoráveis ao trabalho desse diretor, né? Como já disse, tem alguns filmes que eu considero, mas, particularmente, é preciso fazer a crítica, a ponderação que eu pretendo fazer aqui a respeito de Era Uma Vez em Hollywood, né? Bom, falar aqui a sinopse que eu retirei da internet, né? Era Uma Vez em Hollywood. Temos uma Los Angeles de 1969. Rick Dalton, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. Bom, acredito aqui que já não seja bem isso, né? Na verdade, ele já tem um nome em Hollywood, mas ele está lutando para não ser deixado para trás, não entrar em crise, né? Continuando. Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson, na época, entre eles o da atriz Sharon Tate, né, interpretada por Margot Robbie, que na época estava grávida do diretor Roman Polanski, interpretado por Rafael Zawierusha, não sei se é esse o nome, né? Bom, vamos aqui. Eu tenho, obviamente, algumas anotações em que eu vou ler e vou comentar a respeito do filme. E veja, como é um filme sobre Hollywood, né? É um filme que vai acabar falando de histórias verdadeiras, vai esbarrar em histórias verdadeiras de personagens verídicos, e isso vai acarretar com uma necessidade de seguidas interrupções e fuga do filme, propriamente do filme, para a gente falar sobre a realidade dos fatos, né? O filme mostra uma nova perspectiva dos... Aí, veja, já não é mais a sinopse que eu tirei da internet, já é o que eu anoto do filme, né? O filme mostra uma nova perspectiva dos bastidores de Hollywood, tratando da relação... Veja, aqui um detalhe. O personagem interpretado pelo Leonardo DiCaprio, chamado Rick Dalton, foi inspirado em Burt Reynolds, na verdade. E a relação, a intrincada relação dele com o seu dublê, né? O Burt Reynolds tem vários filmes, recomendo aí para quem quiser assistir. Tem filmes bastante interessantes, outros são mais de ação. O filme mostra que ele se encontrava em crise, que precisava fazer inclusive comédia não, precisava fazer faroeste italiano, né? Isso incomodava muito o Burt Reynolds, porque para ele seria como se fosse a sentença de derrocado na carreira mesmo, né? Se ele precisava sair dos Estados Unidos para fazer faroeste italiano, né? É porque ele já estava realmente na descendente, né? Até é citado um dos diretores de faroeste com um nome adulterado, mas é o Sergio Leone, que particularmente eu amo, adoro o filme Era Uma Vez no Oeste. Apesar de ser aí uma das chamadas faroestes italianos, né? Eu diria sensacional, um faroeste italiano sensacional, mas na visão no caso do Rick Dalton, né? Do personagem Rick Dalton, isso seria aí ser deixado relegado a segundo plano, segunda categoria dos atores, né? A participação de figuras estranhas nos bastidores. Veja, eu estou falando do Cliff, do personagem do Brad Pitt, que é aí o que interpreta o seu dublê, o dublê de Rick Dalton, né? O filme já começa apresentando os dois, né? A relação deles de amizade. Você sente que ali não é uma relação meramente profissional, que eles levam para o lado pessoal. Inclusive, pode-se dizer que o Cliff era quase um faz-tudo mesmo, isso é dito durante o filme, né? Um faz-tudo do Rick Dalton. É alguém que tá ali para consertar a antena da casa do Rick Dalton em determinado momento, dirige para o Rick Dalton, enfim. É uma relação que vai muito além da mera relação profissional de dublê. Um verdadeiro capataz. Né? E a participação... Veja, o Cliff é um personagem, digamos assim... tipicamente um personagem que eu digo assim, no sentido de uma personalidade obscura, né? Uma personalidade estranha, de bastidor, né? Que por vezes figura em telas, ou como acontece na indústria mainstream, e há um certo receio dessa participação. Aqui no Brasil a gente teve, por exemplo, o ex-stripper Guilherme de Pádua figurando em novelas e chegando a trágica... os trágicos cometimentos de crimes
no crime relacionado a Daniela Pérez, né? Então há sempre a comunidade mainstream, sempre por essa comunidade sempre perpassam algumas figuras anexas, um tanto quanto obscuras, que conseguem alguma projeção obviamente isso ameaça ali, digamos, um pouco da harmonia, justamente porque são figuras que pairam sobre elas questões mal resolvidas e um tanto quanto estranhas, né? No caso do Cliff, do personagem Cliff, interpretado pelo Brad Pitt, né, paira sobre ele a dúvida se ele havia cometido o assassinato da própria esposa, né? O filme sugere que sim, que ele tenha cometido esse assassinato numa lancha, algo que lembra até o intricado caso do assassinato de Natalie Wood, da atriz Natalie Wood, numa briga entre o marido dela, o Robert Wagner, e o possível amante ou não se sabe, enfim, as histórias são sempre mal contadas, do Christopher Walken, né? Aliás, um excelente ator, o Christopher Walken. É, mas a questão é que a versão oficial é que Natalie Wood morreu afogada inexplicavelmente, não houve culpados nenhum, inclusive porque todos esses casos tendem a ser abafados, casos que ocorrem com a nata do mainstream, né, tendem a ser abafados. No caso, por exemplo, do Guilherme de Pádua, foi por mero acaso que essa história vazou, né? Alguém tinha anotado a placa, enfim. Então essas histórias bizarras, a gente não sabe exatamente o que acontece. E o que o filme do Quentin Tarantino faz é sugerir novos elementos, inclusive, para uma dessas histórias um tanto quanto obscuras e bizarras do mainstream. O assassinato de Sharon Tate, a esposa de Roman Polanski, um grande diretor, Roman Polanski, pelo grupo hippie, pela seita, né, extremista hippie de Charles Manson. Né? Um pouco isso. Ele vai trazer novos elementos que nós não conhecemos, numa história paralela de Rick Dalton e o seu guarda-costas um tanto quanto estranho também, né? Vamos dizer, uma figura obscura interpretada pelo Brad Pitt. Particularmente, eu preciso notar aqui, a trilha sonora do filme é sensacional, é uma trilha sonora repleta de grandes clássicos dos anos 60 e 70, né, com músicas de rock psicodélico e hip rock, que ambientam muito bem o filme. O filme se trata justamente ali no final da década de 60, entrando na década de 70, então essa trilha sonora ambienta bem o filme. O filme sim, é divertido, não há como negar isso. Né? O filme é bastante divertido, como entretenimento é ótimo. Diria que seria um filme bastante aceitável, bastante interessante, até da metade até quase o final, e no final acredito que, pelo menos na minha visão particular, e vou explicar por quê, né, lá no final, mais para frente, vou explicar por quê esse final tanto me decepciona e ao mesmo tempo tanto me revela sobre a sociedade, né, filosoficamente. Bom, a primeira parte do filme se foca em mostrar a crise na carreira de Rick Dalton, né? A personalidade dele um tanto quanto extravagante, uma vida luxuosa, vazia de significado, e tentando evitar ou pelo menos adiar o que seria aí a superação do tempo, né, a sua crise, deixar de ser aí o Jake Cahill, né, o grande herói dos bang bangs, né, via gradativamente a carreira dele e trilhar a descendente, e ele começar a ser colocado aí para vilões ao invés de heróis, né? E inclusive ele é advertido durante o filme pelo um produtor que é interpretado pelo Al Pacino, de que se os papéis que estão começando a aparecer para ele são papéis de vilões, é porque ele já está sendo superado. E que se ele quisesse evitar isso ou adiar isso, que ele teria que partir para um outro mercado onde ele pudesse aí ainda se manter como herói. Pois a partir do momento que ele aceitasse apanhar dos heróis para o público, isso psicologicamente faria com que o público o visse na decadência. Ele está tentando evitar a decadência e ser jogado a vilão é uma forma de ser decadente. Veja, porque isso eu não sei se eu vou conseguir expressar o que isso revela, né? Vou primeiro ler aqui o que eu ponderei sobre isso, né? Filosoficamente, né, essa visão de que ser jogado como vilão significa que você está entrando na decadência, né? Isso acaba sendo muito interessante filosoficamente. Né? Vou explicar por quê. Porque se a infantilização do público, de quem só valoriza o heroísmo e considera a vilania uma crise, uma decadência, nesse momento, tratada enquanto objeto,
né? Enquanto nesse momento em que o Al Pacino está ali advertindo o personagem Rick Dalton de que ele está sendo superado, a partir do momento que ele deixa de ser o herói e passa a ser o vilão, né? Se por um lado isso é um objeto, no final do filme, isso de uma forma metalinguagem, isso vai ser direcionado a você, telespectador, né? Então, no final do filme, esse mesmo recurso será usado contra o telespectador, que passa a aplaudir um heroísmo em detrimento de uma visão que seria mais equilibrada em relação à vilania, né? E aí, veja, possivelmente você não esteja entendendo o que eu quero dizer ainda. Talvez eu não tenha conseguido esclarecer. Quando eu chegar ao final da minha análise, isso vai ficar mais claro. A ideia de que nós devemos aplaudir tudo o que vem de um herói e devemos olhar para a vilania com olhos enviesados e querendo de preferência que o vilão apanhe, né? Ao invés de fazer uma reflexão entre a relação entre os dois. A todo momento é mostrado um conflito entre a nata de Hollywood, sobretudo aí o Rick Dalton e o Cliff, né? E aqueles que vivem, digamos, veja, no caso assim, a nata de Hollywood, que seriam assim os que se dizem progressistas e vivem um sonho americano, e os que efetivamente seriam os verdadeiros undergrounds e hips que vivem nas ruas e se opunham aí ao sistema. Hollywood, assim como a classe política, nunca representou efetivamente o discurso que prega. É importante mencionar isso, né? E isso, de certa forma, é mostrado no filme, né? Você tem personagens ali que interpretam heróis, personagens que têm sobretudo nos dias de hoje, né, mais do que naquela época, a Hollywood hoje incorpora essas teses mais progressistas. No entanto, certamente que a relação entre um mega star hollywoodiano e a própria comunidade hippie não é uma relação harmônica, é uma relação um tanto quanto conflituosa. E essa oposição fica clara justamente quando Rick Dalton e Cliff manifestam aí a todo momento uma aversão, inclusive à comunidade hippie. Né? E a recíproca acaba sendo verdadeira, porque, sobretudo, quando líderes radicais dos movimentos hippies, tomados aí de ácido, de uma vida um tanto quanto psicodélica, né? Formam seitas fanáticas, como foi o caso aí do Charles Manson. Né? Que, sem dúvida, Charles Manson é alguém que tinha contatos com figuras ilustres do mundo da música, sobretudo, mas não deixou de guardar um ressentimento um tanto quanto macabro em relação a essas próprias figuras. Talvez porque tenha sido frustrado na sua expectativa de fazer sucesso, ele mesmo, um músico. Né? Bom, falar um pouco sobre Charles Manson, né, para você que não sabe nada de quem a gente está falando aí. Charles Manson foi uma figura talvez das mais obscuras da recente história de Hollywood, do mainstream, das histórias de crimes obscuros dos Estados Unidos. Bom, eu diria assim, antes de condenar propriamente a figura de Charles Manson, eu gostaria de ter a oportunidade de estudar mais as ideias dele, a proposta dele. Ele era alguém que falava muito em uma espécie de apocalipse em guerra racial nos Estados Unidos. Ele falava muito disso. Eu ainda considero que conheço pouco a respeito das teses do Charles Manson, apesar de ter até, inclusive, músicas dele, né? Já li e ouvi muitas histórias estranhas, inclusive referidas ao ocultismo por parte de Charles Manson. Tem uma história, não sei se é lenda, enfim, a gente nunca sabe quando envolve lenda sobre o Charles Manson, né? Há exageros de parte a parte. Mas, enfim, ele era aí um grande fã dos Beatles, considerava aí o John, o Paul, o George e o Ringo os 4 cavaleiros do Apocalipse. Batizou uma de suas seguidoras, que inclusive se tornou aí uma das expoentes aí desse crime hediondo contra Sharon Tate, batizou ela de Sexy Sage, que inclusive passa aí no filme a chamada de Sage. Né? Sexy Sage, para você que não sabe, é uma belíssima canção do John Lennon, no White Album, o álbum branco dos Beatles. Né? E nesse crime da Sharon Tate foi pichado nas paredes por ordem de Charles Manson a palavra pigs, né? Porcos, que na realidade é uma palavra corriqueira usada contra, hipoteticamente contra a nata burguesa, né? Já foi usada por bandas como Pink Floyd, foi usada pelos Beatles numa música do George Harrison, também no White Album, que é particularmente um dos melhores álbuns dos Beatles.
Então, veja, Porcos Pigs é uma música do George Harrison, que está presente ali no álbum branco dos Beatles. Né? Então, Charles Manson era alguém assim fanático pelas músicas dos Beatles. E particularmente ele gostava muito do Helter Skelter, também uma das músicas mais pesadas aí do álbum branco também, né, dos Beatles. E que vai dar nome, inclusive, a um filme que eu vou falar mais à frente. Além disso, ele tinha uma relação pessoal com os grandes rivais dos Beatles nos Estados Unidos, à época que eram os Beach Boys, né? Naquela época em que havia rivalidade entre os Beach Boys e os Beatles na produção Pet Sounds por parte do Beach Boys e o Sgt. Peppers por parte dos Beatles. Charles Manson era alguém que estava ali, amigo pessoal de alguns dos músicos dos Beach Boys. O diretor Roman Polanski, né, outra figura que precisa ser explicada para quem desconhece as figuras do filme, que o filme retrata. O diretor Roman Polanski é outra figura, um tanto quanto mórbida e obscura de Hollywood, né? Ele é cercado de um núcleo de usuários de droga, uma rodinha da cúpula de Hollywood. Fez muitos filmes um tanto quanto intrigantes, mexendo aí com o psicológico, chamado terror psicológico. Também fez comédia terror, né? Como aquele filme a Dança dos Vampiros, né? Mas, sem dúvida, o filme que mais marcou dele foi O Bebê de Rosemary, que é citado, inclusive, no filme. E ele acabou, após perder a sua esposa Sharon Tate assassinada pelo grupo do Manson, ele foi, anos depois, expulso dos Estados Unidos acusado de pedofilia. Então, veja, além do que o início de vida do próprio Polanski, que foi se refugiando de perseguições políticas na Polônia. Então, assim, toda a história do Polanski é um tanto quanto bizarra e não à toa os filmes dele, se você for reparar, filme a filme, são filmes que trazem uma carga negativa muito grande, um terror psicológico que praticamente permeia a própria vida dele, né? Se confunde entre o filme e a vida dele. A vida dele é um filme de terror, pode-se dizer assim, a própria vida dele. E voltando ao filme, né? No filme, Rick Dalton tem uma personalidade, veja, né? Não à toa, quase infantil, né? Um tanto quanto a gente vê aí como espelho, né? A sociedade infantilizada, vendo o Rick Dalton um adulto um tanto quanto infantilizado também. Se mostra aí extremamente dependente, não só do seu capataz Cliff, né? Como extremamente dependente da fama, né? Enfim, alguém que chega ao ponto de chorar, não querendo denegrir a ideia de que o homem não possa chorar, ter sensibilidade, né? Mas veja, chorar porque se sentiu ali rebaixado em deixar de ser o herói protagonista máximo dos filmes e ter que se sujeitar a ir para a Itália para fazer faroeste italiano, né? Isso para ele já era motivo de choro, né? Isso é mostrado no filme. E veja, botando aqui, né? Mas esse filme acrescentou algo sobre o que eu não sabia a respeito do caso. Pode ter acrescentado, né? A respeito desse caso de assassinato do grupo Manson em relação a Sharon Tate, né? Que foi aí a sugestão de que, veja, aí vai um detalhe, né? Vou começar a dar spoiler do filme. Se você não assistiu, recomendo e não gosta de antecipações, eu recomendo que pare por aqui e volte depois de assistir, né? Então, é sugerido aí pelo filme do Quentin Tarantino de que nesse caso de crime do grupo Manson em relação a Sharon Tate, né, possa ter havido aí um nexo de ligação não esperada com o Cliff, com a figura do Cliff, que é um tanto quanto um personagem também do submundo, né? Através de um conflito do Cliff com os grupos organizados em seitas, os hips, né? Isso é mostrado no filme, né? Um conflito do Cliff com os hips e da onde se origina ali uma necessidade de revanche por parte do Manson, né? Então, nessa hipótese, o crime não teria sido propriamente direcionado contra o Polanski, como se imaginava até então, e sim seria mais um fruto do acaso, né? A fatalidade, a infelicidade do Polanski está a Sharon Tate, que o Polanski mesmo nem estava ali, né? Lá, a Sharon Tate está morando ao lado, sendo vizinha de quem efetivamente seria o alvo, né? Dos ataques, que seria o
Burt Reynolds, né, no papel de Rick Dalton. Mais do que o Burt Reynolds, seria na verdade o Cliff, né, que seria aí a figura do submundo, um capataz do Burt Reynolds, né? Então, quer dizer, na verdade, tudo aquela tragédia teria ocorrido muito ao acaso, por um simples fatalismo de eles de serem vizinhos, né? Então não é a primeira vez que Tarantino, veja, agora vamos entrar na questão do fim, finalmente, da obra, que é onde eu tenho a minha carga crítica em relação a isso, né? Então não é a primeira vez que o Tarantino faz isso, na minha visão. Ele prova que é capaz de fazer um ótimo filme, mas ele cede à tentação de adulterar o que foi a história. Ele adultera a história. Né? Então, se você viu o filme até o final, a Era Uma Vez em Hollywood, você conhece a história, a verdadeira história do crime, do grupo do Charles Manson em relação a Sharon Tate, né? Você sabe que o que o filme Era Uma Vez em Hollywood mostra não é a história verdadeira, né? E veja, não é, como eu disse, não é a primeira vez que o Tarantino faz isso. Ele fez isso, se não me engano, em Bastardos Inglórios, em relação aos nazistas, né? Ele colocou lá um grupo de resistência matando Hitler do nada, assim, adulterando a história. Né? E por que eu considero isso um tanto quanto sintomático da nossa sociedade contemporânea e um tanto quanto grave? Né? Eu considero isso bastante grave. Eu vou trazer aqui a minha carga crítica em relação a essa adulteração histórica. Veja, ao fazer isso, ele fundamenta o uso histórico para o revanchismo e para o que a gente chama de ódio do bem, em vez de trazer uma reflexão histórica preservada, como ela é, buscando, objetivando o quê? Evitar a repetição dos mesmos erros. Seria o que a gente sugere, uma reflexão racional. Você vai lá e mostra a história como ela efetivamente foi e deixa a gente pensando, refletindo, onde que a sociedade está errando, onde que nós estamos errando de que essas coisas aconteçam. Ao invés disso, o público é infantilizado e se sente, digamos assim, impelido a se saciar da mesma sanha hedionda do Charles Manson. Você se transforma no Charles Manson através dessa tática. Né? Porque se você for nos fundamentos filosóficos para um crime hediondo, tanto com relação ao nazismo quanto com relação ao Charles Manson, a lógica dessas pessoas é toda fundamentada. Eles são o mal, nós estamos fazendo o bem. E quando você, após conhecer essa história terrível, tanto com relação aos nazistas em relação ao Holocausto, quanto com relação a Charles Manson em relação a Sharon Tate, ao saber, tomar conhecimento do quanto o ser humano, imbuído de se sentir ou justiceiro ou bom, ele é capaz de fazer o mal, e você, ao invés de aprender com isso, você reverte isso. Você passa a achar que você é bom e que o Charles Manson é mal, que o Hitler é mal, e consequentemente você vai lá e mata, estrangula ele, e você se transforma no mal, ao invés de você realmente estar aí interrompendo o ciclo de maldade, interrompendo a violência. Né? Então, veja, não me admira que a nossa geração seja a geração que está aí querendo derrubar estátuas a fim de fazer justiça histórica. Né? E também que aceite aí inversões, inversão da justiça, com relação, fundamentando aí o que a gente chama de políticas afirmativas, né? Ações afirmativas. Né? Ao invés de você encerrar o ciclo de injustiças, você inverte a injustiça e se diz legitimado a cometer uma injustiça reversa. Ou seja, você está perpetuando a injustiça ao invés de você estar finalizando a injustiça. Você não está mais refletindo sobre a origem do mal. Ao contrário, você prefere se sentir do bem. E, consequentemente, você está legitimado a fazer o mal, porque você se sente do bem. É isso que tem acontecido com a nossa sociedade infantilizada. Então, veja, o que acontece quando você se sente feliz de ver o Hitler sendo metralhado, ou o grupo maluco, né, hediondo lá do Charles Manson ser destruído ali, morto com requintes de crueldade, né? Você vai canalizar a sua ira contra a besta fera. Mas você não percebe que ao fazer isso, e a ter prazer com isso, o que você está fazendo, na verdade, é se transformando numa besta fera. Igual. Só de sinal oposto. Né?
Você está extravasando o seu ódio, o ódio do bem, né? Então, veja, essa visão acaba apoiando, inclusive, o que é a ideia do justiceiro revanchista. O justiceiro revanchista, que permeia qualquer espectro ideológico nos dias de hoje, tá? Tanto esquerda quanto direita. Você vê gente do ódio do bem dos dois lados. Você vê gente que, inclusive, defende, por exemplo, que o bandido seja morto sem o devido processo legal, né? Ao invés de defender que a justiça seja mais proficiente. Devemos criticar a má atuação da justiça e não começar a defender revanchismo e justiça bandoleira, né? Então não me admira que essa geração queira derrubar estátuas, como eu falei, e que aceite a inversão de justiças históricas e apoie revanchismo, né? Na forma de ações afirmativas, como eu falei. E, veja, eu falo tudo isso, mas deixo claro, eu não sou um legalista, porque possivelmente você vai dizer, então você acha que o que está na lei é justo e é correto. Não sou um legalista, de forma nenhuma. Acho que a lei pode, sim, ensejar todo tipo de desobediência civil, inclusive, né? Lá, Turou. Mas, sobretudo quando as instituições estão em excesso, exorbitantes. Mas isso não significa dizer que elas não tenham um papel e não significa dizer que eu vou apoiar qualquer forma de perpetuação de ódio, né? Bom, um bom argumento usado contra o que eu acabei de falar, e é necessário se ponderar, eu faço ponderação contra mim mesmo, não tem problema nenhum com relação a isso, né? É a questão de que ao extravasar nossa ira contra figuras que são aí oficialmente consideradas malévolas, né, nós estamos de alguma forma nos amenizando, né, a nossa alma, o nosso coração, e nos tornando melhores, né, mais calmos, depois de extravasar isso nas artes, no cinema. Né? Por exemplo, na questão dos jogos de videogame, né, crianças dão vazão aos seus impulsos violentos em jogos de violência para se tornarem aí adultos menos violentos. Né? É verdade, eles vão lá, extravasam no jogo, matam 500 pessoas. Há quem diga, não, isso na verdade está fomentando a violência na criança. Eu até entendo que sim, na verdade não é isso que acontece. A criança, ela mata não sei quantas pessoas no jogo de videogame e depois ela perde aquele impulso violento, que é agressivo, a agressividade que ela tem, natural, que ela tinha que extravasar de algum jeito. Mas, veja, estamos falando de jogos infantis de videogame. O que me assusta ao ver isso num filme de Hollywood, essa necessidade de dar vazão aos impulsos violentos e achar correndo bandidos para que você dê vazão a esses impulsos violentos, é o fato de que estamos falando de um filme de Hollywood voltado para pelo menos aí 20 anos para cima, 18 anos para cima, 16 anos para cima. Ou seja, presume-se que a adolescência está sendo esticada à vida adulta, que a infantilidade está sendo esticada à adolescência. Exatamente, a infantilidade está sendo esticada à adolescência e a adolescência está sendo esticada à vida adulta e, consequentemente, estamos todos nos infantilizando. Né? E aí, volto a dizer, aquele caso do produtor que fala para o Rick Dalton, olha, você está em decadência porque você não é herói e a sociedade espera que você seja um sucesso só se você for o protagonista herói. E a partir do momento que você apanha na frente da sociedade, no papel de vilão, a sociedade vai te ver como decadente. Né? Isso é jogado no filme e você, enquanto telespectador, de fora, vê isso como um objeto, uma trilha filosófica. No final do filme, isso vai ser jogado contra você. Porque é você que é o infantilizado e que está ali aplaudindo um heroísmo contra uma vilania. Né? É você que está fazendo isso. Bom, um bom exemplo aí do uso de uma besta fera para reflexão e aprofundamento filosófico, em vez de usar isso de uma forma oportunista para explorar a sua ira e o seu impulso violento, eu citaria aí o papel do intelectual Truman Capote, que fez a obra A Sangue Frio. Né? O Truman Capote, ao invés de explorar essa necessidade de revanchismo, de dar vazão à sua violência, achar um Judas para malhar, né? Ao invés disso, ele foi lá e investigou um crime hediondo e tentando entender, fazer um esforço sobre-humano para entender da onde vinham motivos para que aquele criminoso cometesse aqueles crimes. Veja, isso não se confunde de forma nenhuma
tá? Que é importante que se diga, porque vivemos uma era de extremos em que tudo que você fala, alguém vai tentar te empurrar para um dos extremos. Então, veja, isso não se confunde de forma nenhuma com trazer uma legitimação para o crime, né? Ser um bandidolatra, de forma nenhuma. Eu acredito que as instituições têm um papel, sim, de separar racionalmente, sem revanchismo nenhum, separar da sociedade, da vida em sociedade, pessoas que cometeram crimes, né? E, sobretudo crimes hediondos. Mas isso não nos exonera do papel filosófico de procurar compreender aonde que há nexo ali naqueles crimes. É importante, é um exercício importante de se fazer, ao invés de simplesmente taxar ele de único culpado, único vilão e nós de bonzinhos, como se nós não tivéssemos potencialmente uma maldade dentro de cada um de nós. O filme Capote, estrelado pelo grande ator Philip Seymour Hoffman, tratou da construção dessa obra Sangue Frio. É um filme que eu indico, Capote. Veja esse filme, muito interessante, vai mostrar justamente como o Truman Capote, o quanto ele se desgastou para produzir essa obra, e é muito interessante, né? Justamente porque ele fez esse exercício filosófico, de tentar entender aonde que vinha essa maldade, né? Sem tentar se considerar bonzinho. Bom, quem quiser conhecer a aterradora realidade sobre o caso da Sharon Tate e esse mórbido personagem chamado Charles Manson, eu recomendo, sim, agora sim, o filme Helter Skelter. Esse sim é o filme. Então, se você viu Era Uma Vez em Hollywood, é um filme um tanto quanto divertido, não vou negar. Certamente mais divertido que Helter Skelter, porque Helter Skelter não se propõe a ser divertido. Helter Skelter se propõe a ser desagradavelmente real. É essa a questão. Então, eu proponho, desafio você que está me assistindo a assistir o Helter Skelter. Vai lá, aluga, compra ou baixa, não sei. Assiste Helter Skelter e aí você vai saber a verdadeira história, dentro das possibilidades, porque verdadeira mesmo, quando se trata de Hollywood, nós nunca saberemos. Inclusive, eu já ouvi falar coisas por fora, que não estão nesse filme Helter Skelter, de ocultismo em relação a Charles Manson, que não caberia nem se colocar ali, né, de tão mórbido que é esse personagem. Seja como for, é um filme extremamente interessante e bem mais real, e não se propõe ali a aliviar sobre o que realmente aconteceu e nem tentar explorar aí a sua sanha violenta de revanchismo e de ira sobre qualquer Judas que apareça aí para se malhar, né? Bom, falando aqui rapidamente sobre Tarantino, os 3 primeiros filmes dele eu considero certamente mais amadurecidos, melhores. Não que sejam filmes que eu considere os melhores de todos os tempos, não considero, não sou alguém que considera o Quentin Tarantino um diretor excepcional. Os diretores que eu considero excepcionais eu costumo trazer aqui com mais frequência, mas reconheço que obras como Cães de Aluguel, Jack Brown e Pulp Fiction foram obras um tanto quanto interessantes por parte do diretor Quentin Tarantino. Mas considero que a partir de Kill Bill, para mim, na minha visão, foi ladeira abaixo. Tirando aí talvez o Bastardos Inglórios e o Era Uma Vez no Hollywood, que seriam filmes muito bons se não fosse o Quentin Tarantino resolver fazer essa estratégia no final. Não sei se foi ele propriamente, se ele sofreu algum tipo de pressão hoje da indústria, pois filosoficamente, veja, eu repito, é interessante fazer uma infantilização generalizada da sociedade. É interessante que se criem nas elites o que C.S. Lewis chama de homem sem peito, e nas bases é interessante que se crie o homem massa extremamente nervoso, sentimentalizado e doido para achar um Judas para destruir, né? Primitivo, tanto quanto primitivo. E é assim que a sociedade vem sendo dividida cada vez mais, radicalizando cada vez mais. E o Hollywood não deixa de ser um desses instrumentos dessa agenda, né? E filmes de grande aceitação e grande adesão generalizada, sobretudo por parte da juventude, né? E vão abundar pessoas comentando, falando maravilhas do filme, sobretudo, especialmente do final do filme, algo que é justamente onde eu tenho carga crítica, né? Isso tudo revela um sintoma de que a sociedade está sendo manipulada com muita maestria, né? De fato, os jovens estão gostando dessa ideia de achar um Judas para malhar, né? Ao invés de refletir sobre a existência do Judas, né? Ao invés de refletir por que o Judas é o Judas, filosoficamente, racionalmente, ao invés de eu estar feliz de pegar o Judas e
jogar um lança-chamas nele, eu pensar, poxa, como que nós construímos, como que nós, sociedades, fizemos o nazismo? Ou você acha que está muito longe do nazismo? Você acha que está muito longe do nazismo? Você acha que está muito longe de ser um homem mau? Esse é o problema da sociedade. Quanto mais as pessoas se acham boazinhas, lutando contra as malvadas, mais a sociedade efetivamente fica má. E aí eu termino aqui essa análise citando o filósofo Luiz Felipe Pondé, alguém que eu admiro sim, admiro muito, apesar de ter minhas divergências com ele. Mas ele fala basicamente que como que ele identifica o homem mau, né? Ele fala, se você se sente do bem, é porque você é do mal. Esse é um canal de estudos e reflexões. Se você gosta do nosso conteúdo, aprecia a filosofia, a arte e busca autoconhecimento, você não precisa continuar isolado. Convidamos você a participar do nosso grupo de estudos e amizade. Aproveitamos a oportunidade para indicar o nosso blog. Os links dos grupos e do blog estão disponibilizados no campo de descrição. Todo o nosso conteúdo se encontra organizado em nossas playlists. Confira já. Amplo espectro, estudos e reflexões, tendo a cultura como prazer.